Olá pessoal, como vai? Eu sou o professor William mais uma vez aqui. Estamos para mais uma aula de estatística e hoje nós vamos falar sobre medidas de posição. Em especial, essa é a primeira aula de medidas de posição e a gente vai falar sobre as medidas de tendência central, que são a média, a moda, a mediana e depois a gente vai ver a parte da posição relativa, né? A relação entre essas três medidas, média, moda e mediana. Então, primeiro uma introdução aqui, que a gente vai trabalhar com as medidas de tendência central, né, que é a média, mediana e moda, e com as separatrizes. As separatrizes vai ficar num segundo vídeo, tá? Em especial a gente vai falar daí da mediana, quartis, decis e percentis. Então aqui você já pode reparar que a mediana, né, ela é tanto uma separatriz quanto uma medida de tendência central. Nessa aula aqui a gente vai discutir ela enquanto medida de tendência central, mas já vamos discutir o conceito de separatriz de certa forma, tá? Então vamos lá. Bom, começamos com a média. Só uma observação bastante importante, eu vou sempre trazer a ideia, né, o conceito do que seria cada uma dessas coisas, média, moda, mediana, discutindo com dados brutos, e depois a gente vai trabalhar isso em distribuições de frequência, sem intervalos de classe e com intervalos de classe. Então é importante saber calcular a média, moda e mediana nessas três situações, dados brutos e com tabelas de distribuição de frequência sem intervalos de classe e com intervalos de classe. Tá? Então vamos lá, o que é a média aritmética? Né? É o quociente entre a soma dos valores da variável pela quantidade de valores. Então a gente denota por esta fórmula aqui. Aqui tem algumas coisas que a gente já precisa chamar atenção. Primeiro, a notação, né, para média, se a gente está numa variável x, essa barrinha em cima significa que a gente está falando de média. Então é a somatória de todos os valores, né, que a gente tem, divide pela quantidade de valores. Como eu comentei aqui, tá? E a média ela é utilizada, eu vou falar isso nas três situações, quando que a gente utiliza, mas a média em especial ela é utilizada quando a gente quer uma medida de posição que possui maior estabilidade, tá? E quando houver necessidade de tratamento algébrico posterior. O que significa isso? Para algumas outras coisas posteriores que a gente vai calcular, a gente precisa, às vezes, utilizar a média, a mediana, esse tipo de coisa. Então, todas elas têm aplicações algébricas posteriores. Mas a média em especial que a gente tem que guardar é essa ideia aqui, ó, de estabilidade. Tá? Essa é a palavra que acompanha a média aritmética. Então, primeiro para dados não agrupados, dados brutos, certo? Então, a gente utiliza a média aritmética simples, aquela que a gente já vê no colégio. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, a produção leiteira diária de uma vaca foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros. É a quantidade de litros que uma vaca leiteira produziu por dia, tá? A produção média da semana foi. Então, como que a gente calcula aqui, né? Então, a média é a somatória de todos os valores, certo? Dividido pela quantidade de valores. O que são esses xis aqui? É cada um dos valores que a gente tem. Então, o 10 é o x1, o 14 é o x2 e assim por diante. Então, fazendo aqui a somatória de todos os valores, como é que vai ficar? 10 mais 14 mais 13 mais 15 mais 16 mais 18 mais 12. E tudo isso aqui a gente vai dividir pela quantidade de valores, que nesse caso aqui são 7 valores, certo? Então, somando aqui, ó, todos esses valores, vai ficar 98 divididos por 7, que é igual a 14. Então, esta vaca produziu 14 litros de leite, em média, nesta semana aqui que foi avaliado, tá? Bom, continuando, a gente tem algumas propriedades da média, tá? Que a gente vai discutir aqui. Primeiro, a gente precisa saber o que é o desvio em relação à média. É a diferença entre cada elemento e a média, que a gente expressa por essa equação aqui, né? Então, cada desvio é o valor da variável menos a média. Então, a gente vai ter um desvio para cada um dos valores. Então, só voltando aqui no nosso caso, né? A nossa vaca leiteira, os valores que ela tinha produzido eram 10, 14, 13, 15, 16, 18
e 12, certo? Isso aqui eram os valores que a gente tinha. E a gente já tinha calculado a nossa média ali na parte anterior, que tinha dado 14. Então, a gente pode calcular os desvios. O que seria o D1? Então, o D1 é o valor, né, o X1, que no nosso caso aqui é 10, menos a média, certo? Então, 10 menos 14 dá menos 4. O que significa? Significa que no primeiro dia ela produziu 4 litros a menos que a sua média, tá? Como é que vai ficar o D2 aqui? O D2, então, é 14 menos 14. Então, aqui não teve desvio em relação à média, ela produziu exatamente a média dela. D3 é igual a 13 menos 14. 13 menos 14 igual a menos 1, ou seja, ela produziu 1 litro a menos que a média. Vamos colocar só os outros valores aqui, sem enrolar muito. O próximo é 15 menos 14, então vai dar mais 1, produziu 1 litro a mais que a média. Tá? O D5 vai ser 16 menos 14, que é 2, ou mais 2, eu vou colocar só 2 aqui. O D6 vai ser 18 menos 14, que é 4, e o D7 eu vou pôr aqui no cantinho, é 12 menos 14, que dá menos 2. Tá? Então, a primeira propriedade que a gente tem com relação à média aritmética é essa daqui, que a soma dos desvios em relação à média é zero. A gente pode expressar desta forma aqui, ó, a soma dos desvios é zero. Se você somar os valores aqui, ó, menos 4, mais 0, menos 1, saiu com 2 menos aqui, ó, menos 1, mais 2, mais 4 e menos 2, você vai ver que vai dar zero aqui, tá? O 4 corta com menos 4, menos 2 corta com mais 2, menos 1 corta com mais 1 e tem esse zero aqui também. Então, a soma dos desvios dá zero, tá? Claro, é porque é a média, né? Como a gente está falando da média, os desvios é o quanto que ele sai da média. Se por um lado ele produziu um pouco a mais que a média, ele tem que, como aquela ali é a média, em outros dias ele tem que produzir menos, aquela mesma quantidade, para compensar e aquilo ali continuar sendo a média. A segunda propriedade é essa daqui, ó, que se a gente somar ou subtrair uma constante, um valor constante, a média continua sendo a mesma. Então, eu vou fazer um exemplo mais simples. Isso aqui é só a expressão algébrica disso. Ó. Você tem uma variável, você soma uma constante, então a média nova vai ser a média anterior somado com essa constante. Eu vou fazer um exemplinho bem simples aqui, ó, com menos valores, só para a gente entender. Imagina que a gente tem esses valores aqui, ó, 10, 12 e 11. Tá? Vamos calcular a média desses valores. Então, é 10 mais 12 mais 11 divide por 3, já que são 3 valores. Então, aqui vai dar 33 divide por 3, que é igual a 11. Beleza? Essa aqui foi a minha variável x. Beleza? Bom, vamos fazer uma variável y agora, que eu vou só somar uma constante. Eu fiz maiorzinho aqui, porque senão ele aparece aqui, né, às vezes, as opções. Então, eu vou somar uma constante 2. Então, eu vou pegar um c igual a 2 aqui. Ó. Então, sempre somando 2. Então, 10 mais 2 é 12. 12 mais 2, 14. E 11 mais 2, 13. Continuamos dividindo por 3, porque continuam sendo 3 valores. Então, aqui vai dar 39, divide por 3, que é igual a 13, né? Veja que 11 mais 2 é igual a 13, certo? Então, só para exemplificar essa propriedade. A terceira propriedade é que se a gente multiplica ou divide uma constante por todos os valores, a média também fica multiplicada. Então, imagina o seguinte, que pode pensar no caso da vaca, que ela dobra a produção diária dela em todos os dias, então a média dela também vai ser dobrada. Mas fazendo o mesmo exemplo aqui que a gente fez, ó, vou pegar os mesmos valores, 10, 12 e 11, e agora eu vou multiplicar por 2. Então vai ficar 20, 24 e 22, certo? Eu vou calcular a média aqui, então vou somar tudo e dividir por 3. Nesse caso aqui vai dar 66 dividido por 3, que é igual a 22. Ó. Então 22 e o 11, qual é a relação entre eles? É o dobro, né? Como eu dobrei todos os valores, a média também foi dobrada.
Ali a expressão acabei escrevendo por cima. Então só vou apagar aqui para que você veja a expressão algébrica. Tá? É a mesma ideia do caso anterior ali. Ó. Você tem uma variável x, aí você multiplica por uma constante, a média dela também fica multiplicada pela mesma constante. Bom, agora vamos para os dados agrupados. Primeiro, sem intervalo de classe. Então, vamos considerar essa distribuição aqui. Essa distribuição já apareceu em aulas anteriores, mas vale a pena recordar. São 4 famílias, que todas as famílias têm 4 filhos, tá? E a gente toma como variável o número de filhos do sexo masculino. Então, todas as famílias têm 4 filhos, é como se eu perguntasse, tá, desses 4 filhos, quantos são do sexo masculino? E a gente tem essa tabela aqui, ó. Então, primeiro caso, 0 meninos, né? 0 filhos do sexo masculino. São 2 famílias, o F é a frequência. Então, 2 famílias não tem nenhum filho do sexo masculino. Lembrando que eles têm 4 filhos, então são 4 meninas. Aqui, 1 filho do sexo masculino, são 6 famílias. Tá? Essas famílias têm 3 meninas e 1 menino. 10 famílias têm 2 meninos. 12 famílias têm 3 meninos e 1 menina, portanto. E 4 famílias, os 4 filhos são 4 meninos. Aqui somando a frequência dá o 34, né, que é o número de famílias entrevistadas. Então, todas as famílias têm 4 filhos. A gente está analisando desses 4, quantos são do sexo masculino. Tá? Então, como que a gente calcula a média? Por meio da média aritmética ponderada. A gente tem que levar em conta que o valor 0... Ele aparece 2 vezes, o valor 1 aparece 6 vezes, o valor 2 aparece 10 vezes. Então, como se eu fosse somar as famílias, quanto é 0 mais 0, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 6 vezes, mais 2, mais 2, mais 2, 10 vezes e assim por diante. Mas a gente pode simplificar por meio dessa expressão aqui, ó. Como o valor 2 o valor 0 vai aparecer 2 vezes, a gente multiplica o 0 por 2. Como o valor 1 vai aparecer 6 vezes, a gente vai fazer 1 vezes 6. Depois a gente soma tudo e divide pelo n aqui, que é a nossa somatória da frequência. Tá? Então a gente já pode fazer esse exemplo aqui. Mas a manha para fazer ele é a seguinte: a gente coloca uma coluna a mais na nossa tabela, que é a coluna xi, fi. Então, colocando essa coluna, que já vai aparecer a multiplicação, né, do xi e fi, é só fazer aqui, ó, 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 4, 16. Somando tudo aqui, ó, vai dar 78, tá? Se eu não me enganei. Mas eu acho que tá certo. Coisa vocês comentam aí se eu cometer algum errinho em alguma conta, tá? Então, a somatória do xi e fi dá 78 e a somatória do fi dá 34. Então, agora a gente pode calcular a nossa média aqui, certo? Então, somatória do xi e fi já está aqui, 78, e somatória do fi está aqui, é 34. Ó, aparece aqui, ó, os valores x e fi são esses, então a somatória está aqui. Os valores da frequência são esse, então a somatória está aqui. Tá? 78 dividido por 34 vai dar 2,3. Então, na média, essas famílias aqui têm 2,3 filhos do sexo masculino dentre os 4 filhos que tem. Tá? Aqui eu já arredondei o valor. Bom, para dados agrupados, com intervalo de classe agora. Então, com intervalo de classe, a ideia é basicamente a mesma, né? A gente utiliza a mesma fórmula, com uma diferença, é que agora o nosso xi, ele é a média do intervalo. A gente já viu em aulas anteriores como que a gente calcula o xi, né? Dentro do intervalo. Então, vamos fazer um exemplo, que é o que também já apareceu nas aulas anteriores, que é da estatura de 40 alunos de um colégio. Então, está aqui a tabela, né, da estatura, a gente tem as classes. Então, a primeira classe nos diz que nós temos 4 estudantes entre 1,50 e 1,54. A segunda classe nos diz que nós temos 9 estudantes entre 1,54 e 1,58. E assim por diante. Então, para a gente calcular aqui, a gente também vai incluir a coluna do xi e do xi-fi, certo? O xi é a média aqui
dos valores do limite inferior e do limite superior do intervalo, e o xi e fi é a mesma ideia, é só multiplicar todos os valores do xi pelo fi. Então vamos fazer aqui, ó. É só pegar os valores médios, você pode somar e dividir por 2, ou nesse caso aqui, como é simples, a gente pode simplesmente calcular de cabeça aqui, né? Ver qual que é o valor, a média entre 150 e 154 é 152. A média de 154 e 158 é 156, e assim por diante, tá? Aqui vai dar 160, 164, 168 e 172, certo? E o xi fi é só multiplicar. 4 vezes 152 vai dar 608. Você confere aí todas essas continhas. 156 vezes 9, 1.404. 160 vezes 11, 1.760. 164 vezes 8, 1.312. Depois vai dar 840, completando aqui direto, e 512. A gente precisa da somatória do FI, né, para fazer o nosso cálculo da média, e a somatória do XI e FI. Então aqui a gente tem que somar tudo. Somando aqui, nas minhas contas, deu 6.436. Então, agora que eu tenho as duas somas do XI, FI e do FI, eu posso calcular a média. Nesse caso aqui, 6.436 divididos por 40, certo? E daí, eu deixo para vocês completarem essa continha aqui, tá? É isso aí. Continuando. A moda. Bom, então, primeiro, o que é a moda? A moda é o valor que ocorre com maior frequência, tá? Então, o elemento modal é aquele que é o mais comum, aquele que aparece mais, tá? A gente utiliza quando deseja obter uma medida rápida e aproximada de posição. Então, vai demorar para você calcular a média ou a mediana. A moda é bater o olho e você já sabe qual que é. Então, você já tem uma ideia do que é a média e do que é a mediana pela moda, de uma maneira geral. Então, uma medida rápida. Claro que pode, no geral, a moda não é igual à média, depende ter uma diferença, dependendo da distribuição, mas ela é muito rápida, né? Você não precisa calcular, você simplesmente olha qual é a moda. Eu vou mostrar isso nos nossos 3 casos, tá? Então, alguns exemplos aqui para a gente entender o que é a moda. Olha esses valores: 7, 8, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15. A moda é 10. Por quê? Porque é o que mais se repete. No caso aqui, o valor 10 apareceu 3 vezes, nenhum outro valor apareceu 3 vezes ou mais. O segundo caso aqui, ó, 3, 5, 8, 10, 12 e 13. Todos os valores aparecem uma vez, ou na mesma quantidade de vezes. Então, isso aqui é amodal, tá? Essa distribuição é amodal, ela não tem moda. Esse outro exemplo, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Então, tem 2 valores que aparecem 3 vezes, mais do que os outros na mesma quantidade. Então, esse sistema ele é bimodal, ele tem 2 modas, certo? E se eu falasse esse exemplo aqui, ó, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Esse aqui é trimodal? Não. Esse aqui é amodal, porque todos os elementos aparecem na mesma quantidade. Não tem um que se destaca mais do que o outro. Se eu incluir mais um elemento aqui, ó, 7, agora sim, ele é 3-modal. Tem 3 elementos que aparecem em mesma quantidade mais que os demais. No caso aqui, o demais, né? Acho que deu para entender a ideia. Bom, para dados agrupados, sem intervalo de classe, é muito simples, é só a gente olhar o que tem maior frequência. Então, voltando naquele exemplo das 34 famílias, né, que tem todas 4 filhos, em que a variável é a quantidade de filhos do sexo masculino. A gente tem que, para verificar a moda, é só olhar qual que tem maior frequência. A maior frequência está aqui, ó, 12. 12 famílias têm 3 filhos do sexo masculino. Então, a moda, neste caso, é 3, não é o 12. O 12 é a frequência. A moda está na nossa variável aqui, né? Nosso X. A nossa variável é o número de filhos do sexo masculino. A moda aqui é
3. Quando a gente tem dados agrupados com intervalo de classe, né, a ideia é quase a mesma, só que a gente tem que considerar, no caso, o valor xi. Por quê? Então, aqui como que calcula, né? A gente pega a média do intervalo, que é o xi da classe modal, que é o que a gente chama. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, bem simples. Eu olho qual que tem maior frequência. É o mesmo exemplo lá dos alunos da estatura. A maior frequência aparece aqui, ó, na terceira classe, tá? Então a moda é estar nesta classe aqui, ter entre 1,58 e 1,62. Só que eu não sei, né? Essa é uma das desvantagens de trabalhar com intervalo de classe, que eu não sei exatamente a estatura desses 11 alunos aqui. Pode ser que os 11 tenham 1,58, ou alguns tenham 58, alguns tenham 59 e assim por diante, que é o mais provável. Então, o que a gente faz? A gente calcula a moda desta maneira aqui, ó, limite inferior mais limite superior divide por 2. Então, nesse caso aqui, a moda vai ser 158 mais 162 divide por 2, que dá 160. Ou você poderia pegar direto o valor, né? Nesse caso é simples de olhar que a média aqui é 160. Isso aqui é o nosso xi, né? É o xi da classe modal, que é a classe que tem maior frequência. Bom, e a mediana? Vamos lá então para a mediana. Primeiro, entender a ideia da mediana. A mediana é um pouquinho mais complicado que os demais, mas não tanto, fica tranquilo que você vai aprender bem. Então, a ideia da mediana, ela separa o nosso conjunto em conjuntos que têm a mesma quantidade, não importa os valores. Imagina o seguinte, tem uma quantidade de alunos ali na sua sala, aí eu vou olhar a estatura deles, eu quero montar um time de basquete, dos alunos mais altos contra os mais baixos, né? Então, tem que ter a mesma quantidade de alunos nos dois times. Qual é a estatura que vai dividir? Então, não importa bem a média, né? O que importa é um valor que tem n maiores que ele e n menores que ele. Mesma quantidade, maior e menor. Tá? E a gente utiliza, quando a gente quer obter, né, um ponto que divide a distribuição em partes iguais, que é a ideia da mediana, e ou há valores extremos, que afetam de uma maneira acentuada a média, e ou a variável em estudo é salário. Então, no caso do salário, e também falando de valores que afetam demais a média, pensa na seguinte situação. Imagina que um jogador de futebol famoso da seleção brasileira vai fazer uma disciplina com você aí na sua sala, com seus colegas. Aí eu quero calcular a média salarial das pessoas que estão aí. O cara ganha 100, 200, 300 mil por mês, às vezes milhões. Né? Se a gente calcular a média, esse cara sozinho, como o valor dele é muito mais alto que de todos os outros, ele vai puxar a média lá para cima. Aí, sei lá, a média de salário deu 20 mil para cada um, 30 mil, 100 mil para cada um, porque o cara às vezes tem um salário muito alto. Isso quer dizer que todo mundo ali ganha essa quantia? Não, né? Porque tem uma pessoa que ganha muito mais que as outras e ele ferrou com a média. Né? Então, quando esse tipo de situação acontece, a gente utiliza a mediana, tá? Como uma medida de tendência central. Então, olha só esse exemplo aqui para a gente entender bem o conceito de mediana. Então, eu tenho quantos valores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 valores. Não importa quais são os valores. A mediana vai ser um valor que divide esse conjunto em partes iguais. Então, a mediana aqui é 10. Ó. Por que é 10? Eu tenho 4 elementos menores que ele e 4 elementos maiores que ele. Não importa, se em vez do 18 aqui eu tivesse 180, 1800, continuaria sendo 4 valores maiores e 4 valores menores. Não importa os valores em si, importa que eu pegue um valor que eu divida o nosso conjunto em partes iguais. Tá? Isso é muito simples quando você tem uma quantidade ímpar, né? Só quando você tem uma quantidade par, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não tenho um valor aqui no meio que vá separar. Então, o que eu faço? Eu olho para os dois do meio aqui, ó, o 10 e o 12. Aí eu tenho 3 a menos e 3 a mais. O que eu faço? Eu calculo a média aqui, ó, de 10 e 12. A média entre 10 e 12, né, que a gente soma e divide por 2, só para lembrar. No caso, é 11. Beleza? Quando é simples, você não precisa fazer a continha. Você pode simplesmente dizer qual é o valor.
Bom, vamos para o caso... antes ainda, desculpa. Só para a gente saber quais elementos que a gente pega, né, como sendo a média. Então, duas situações. Quando a gente está trabalhando com uma quantidade ímpar de elementos, a gente pega o elemento desta ordem aqui. Não é esse valor, mas sim o elemento que está nesta ordem. Então, por exemplo, imagina que na sua distribuição você tenha 100 elementos. Tá? Aliás, 101, já que eu estou trabalhando no caso ímpar aqui. 101 elementos. Então, o que eu faço? Eu pego o elemento de ordem 101 mais 1, divide por 2. Então, nesse caso aqui, 102 divide por 2 igual a 51. Então, não é o número 51, é o elemento de ordem 51. Você vai lá e veja, né? E vê qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar no elemento de ordem 51. E quando você trabalha com uma quantidade par de elementos, você pega esses dois elementos, o elemento de ordem n sobre 2 e o elemento de ordem n sobre 2 mais 1. Veja que aqui primeiro eu divido por 2 e depois somo 1. Tá? Então vamos fazer o exemplo aqui, ó, quando n igual a 100, que é um número par. Então, quais elementos que eu vou pegar? O elemento de ordem 100 sobre 2, que é 50, e o elemento de ordem 100 sobre 2 mais 1. Então, 100 sobre 2, 50, mais 1, 51. Eu pego esses dois elementos e calculo a média deles, né? Não é a média entre os 50 e os 51, é a média entre os valores. Eu tenho que ver qual que é o valor do elemento de ordem 50 e qual é o valor do elemento de ordem 51. E daí eu calculo a média deles. Bom, agora sim, para dados agrupados, primeiro sem intervalo de classe. Como que a gente calcula a mediana? Acho que a gente vai fazer dois exemplos aqui. Então, a gente deve determinar a ordem, né? A classe mediana, que é como que eu gosto de chamar, por essa expressão aqui. Somatória do FI, que é o N, e divide por 2. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Tá? É aquele exemplo lá das famílias que têm 4 filhos, e a gente quer saber quantos filhos são do sexo masculino. Então, a somatória do FI é igual a 34, fazendo aqui então, né? Somatória de FI dividido por 2 é igual a 34 divididos por 2, que é igual a 17. Bom, o que eu faço agora? Eu olho a frequência acumulada. Agora vocês já sabem para que serve também a frequência acumulada. E eu vejo qual é a primeira classe que vai passar desse valor aqui, ó. Então aqui 2 não passou, 8 não passou, 18 passou. Beleza, então a minha classe mediana é a terceira classe nesse caso aqui, né? Esse aqui é o valor do XI, a primeira, segunda, terceira classe, certo? Então nesse caso a minha mediana é o 2, eu já olho direto no valor aqui, tá? Então o valor que separa, aí você pode pensar, não, é muito simples aqui, ó, tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, é claro que é o 2 que está separando, não necessariamente, porque lembra que a gente tem as repetições da frequência, então no caso aqui, ó, a gente tem uma determinada quantidade, a gente tem 34 famílias, a gente quer exatamente um valor que separa ali em valores iguais, tá? Então é dessa forma que a gente faz. Segundo exemplo aqui, ó, então uma outra distribuição, eu não sei bem o que é essa distribuição, mas a gente vai fazer da mesma forma. Então a somatória aqui deu 8, tá? Somatória do FI dividido por 2, nesse caso aqui, é 8 divididos por 2, vai dar 4. Então, eu vou olhar. Então, aqui não superou, opa, aqui chegou. Só que bateu certinho no 4, né? O que faz quando bate certinho? A gente faz o seguinte, ó, frequência acumulada que corresponde a esse valor, devemos tomar a média aritmétrica entre o valor correspondente a esta variável e a seguinte. Então, eu vou olhar o 15 aqui e vou olhar o 16. Então, eu calculo a média aritmética entre 15 e 16, que é 15,5. Você faz isso só quando bater certinho, tá? É difícil de acontecer. Mas se acontecer, você pega a média, né, entre o valor correspondente e o posterior. Agora sim, com dados agrupados com intervalo de classe. E essa é uma conta um pouquinho mais chatinha que a gente vai ter que fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai considerar a classe mediana. Então, com a mesma ideia, calcula ali a somatória do FI sobre 2, mas depois a gente aplica essa fórmula bonita aqui. Então, vamos entender o que é essa fórmula bonita aqui. Então, depois que eu sei qual é a classe mediana,
É importante isso porque o asterisco sempre se refere a essa classe. L minúsculo é o limite inferior. Limite inferior de quem? Da classe mediana. F maiúsculo é a frequência acumulada. O que é esse ante? É a anterior, da classe anterior. F minúsculo é a frequência da classe mediana. H é a amplitude da classe mediana. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vocês vão ver que também não é tão difícil assim. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, está aqui na nossa distribuição dos 34 alunos, desculpa, dos 40 alunos, no determinado colégio em que a gente analisou a estatura deles. Então, vamos calcular a nossa mediana utilizando essa fórmula aqui. Então, primeira coisa, antes de começar, a gente vai pegar o somatório do FI sobre 2, para ver qual é a classe mediana. Nesse caso aqui, 40 divididos por 2, que é igual a 20. Então, eu olho na frequência acumulada, aonde que vai superar o 20. Não superou, não superou, superou. Está aqui. Então, a minha classe mediana é a terceira classe. Então, tudo o que eu vou fazer vai ser em relação à terceira classe, tá? E se tivesse batido certinho aqui, eu tinha que pegar a posterior? Não. Aquilo lá é para dados agrupados sem intervalo de classe. Com intervalos de classe, bateu 20 aqui, você vai fazer tudo com relação ao 20 também. Tá? Então, vamos calcular a mediana aqui. Então, a mediana é o limite inferior da classe mediana. No nosso caso aqui, 158. Mais, aí abre aqui o conchetes. Cuidado, tá? Que essa fração ela pega só essa parte aqui, ó, ele não pega o limite inferior. Tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, pessoal, erra bastante isso. Somatória da FI sobre 2, a gente já calculou, a gente acabou de calcular aqui, ó, é o 20. Tá? Então, 20 menos a frequência acumulada da classe anterior, está aqui, ó, o 13. Multiplica pela amplitude da classe mediana. Amplitude é a diferença aqui entre o limite superior e o limite inferior, é 4 nesse caso. Nessa distribuição, todos são 4. Divide, ó, lembrando que eu peguei só essa parte, eu não fiz a fração pegando 58. Daí divide pela frequência da classe. A frequência está aqui, ó, 11. Então, divide por 11. Então, como que vai ficar? 158 mais aqui 20 menos 13 vai dar 7. Já multiplicando 7 vezes 4 é 28, certo? Divididos por 11. Então, fazendo essa conta aqui, 158 mais, aqui já arredondando, 2,55. Tá? Então, 158 mais 2,55 vai dar 160,55. Então, eu poderia ter arredondado antes, aqui no começo, daria 161, não tem problema, é só a diferença de arredondamento. Então, esse aqui é o valor da mediana. A mediana tem que sempre cair aqui dentro da classe, tá? Que a gente fez, ó. Então tem que estar dentro desse limite aqui, que é da classe mediana. E está, né? De fato, 160,55 está aqui dentro. Só vale a pena relembrar, ó, nesse exemplo aqui a gente calculou a média, tá? Lá no começo. Deixa eu ver se... eu não calculei, deixei para vocês calcularem, mas vocês têm o valor aí. A gente viu que a moda é 160 e a mediana agora deu 160,55. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma relação, né, entre esses valores, que é uma análise gráfica que a gente faz. Então a relação é a seguinte, né, com base nesses valores a gente tem essa classificação. Uma curva é simétrica, quando a média é igual à mediana igual à moda, ela é assimétrica positiva, esses nomes já apareceram em outras aulas anteriores, quando a moda menor que a mediana, menor que a média. E assimétrica negativa, quando a média menor que a mediana, menor que a moda. A mediana está sempre entre a moda e a média, tá? A não ser que sejam as três iguais. Então, quando as três são iguais, a gente tem essa curva aqui, né, em formato de sino simétrica. E quando ela é assimétrica positiva aqui, ó, a média é maior que a mediana, que é maior que a moda, ela é uma enviesada à direita, e no outro caso, enviesada à esquerda. Em alguma das aulas anteriores a gente comentou sobre isso, certo? Então acho que o objetivo principal aqui que era entender
o que é média, o que é moda, o que é mediana e como que a gente calcula cada uma delas nas 3 situações, né, com dados não agrupados, agrupados sem intervalo de classe, agrupados com intervalos de classe. Acho que deu para entender legal. Então, é isso aí, qualquer coisa é só voltar que dá para entender direitinho. Valeu, pessoal.